Olá, Nova Infantil! Que bom ter você aqui mais um domingo com muito aprendizado, alegria e música. Eu sou o tio Estênio. E eu sou a tia Leilane. E agora vai começar a hora da música! E lembrando que você, menino, vai seguir os passos do tio. E as meninas vão seguir os passos da tia. Fiquem em pé e vamos cantar. Lava meu pezinho, lava minha mão. Vai, Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que pode me limpar. É Jesus, ele não esconde nada, tudo ele pode apagar. Lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que pode me limpar. É Jesus, nele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava, o sabão limpa. Não sente não, Nova Infantil. Continue de pé e vamos cantar mais uma música. Estou alegre, porque estás alegre. Estou alegre, conta-me por quê. Estou alegre, porque estás alegre. Por isso eu quero já saber. Estou alegre, porque estás alegre.
dançou muito bem, Nova Infantil. Agora pode sentar, porque chegou a hora do nosso É legal e não é legal. E o nome da nossa brincadeira é Empilhando os Copos. E como vai funcionar? Os tios vão ter, cada um balão, vai encher o balão e colocar ele aqui dentro do copo. E vai pegar um a um e formar uma torre. E quem terminar primeiro vai pegar a nossa placa e aprender algo muito importante para a sua vida. É isso aí, eu quero a torcida dos meninos aqui pro tio. Vamos lá, preparada, tia Leilane? Preparada? Então vamos lá. 1, 2, 3 e valendo! Quem ganhou a nossa brincadeira foi o tio Estênio. E vamos para a nossa primeira placa. Olha só aqui, Nova Infantil. Essas crianças, elas brincaram e agora estão, guardando os seus brinquedos de forma organizada e deixando o seu quarto, bem bacana, tudo arrumado. E Nova Infantil, quando você guarda os seus brinquedos, dentro da caixa e deixa tudo organizado, isso é legal ou não é legal? É legal! Sabe por quê? Porque mostra que você, é uma criança organizada e que gosta tudo arrumado. E quem vai ficar muito feliz, é o seu responsável e o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus organizado. E agora vamos ver a nossa segunda imagem. Nova Infantil, olha essa imagem! As crianças terminaram de brincar e não quiseram guardar os brinquedos, deixaram tudo bagunçado. E quando você deixa tudo bagunçado, Nova Infantil, isso é legal ou não é legal? Não é legal. Sabe por que não é legal, Nova Infantil? Porque isso mostra que você é uma criança bagunceira e que não tem cuidado com o que Deus lhe deu. Então, todas as vezes, você deve guardar os seus brinquedos e cuidar daquilo que Deus deu para você. E Nova Infantil, agora que você aprendeu, que é muito bom fazer a meditação completamente, fique de pé para a gente cantar mais uma música. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Muito bem, Nova Infantil. Agora nós vamos para mais um, É legal e não é legal. E o nome da nossa brincadeira de hoje é o Jogo das Argolas. E vai funcionar da seguinte forma. Nós temos aqui, 5 argolas e teremos aqui, 5 pinos para a gente conseguir, completar as argolas aqui. Então, quem conseguir, acertar mais argolas aqui nos nossos pinos, vai pegar a nossa primeira placa de hoje. Tá preparada, tia Leilane? Estou sim, tio Estênio. Então, Nova vamos lá. Infantil, prepara a sua torcida porque vamos começar. E é 1, é 2, é 3 e valendo! Olha só, vamos para a nossa contagem. E aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4 argolas. E a tia Leilane? 1, 2, 3 e 4. Houve um empate, mas como nós homens somos cavalheiros, vamos deixar as mulheres começar. Nova Infantil. Olha essa imagem. Nessa imagem a criança está,
fazendo a sua meditação. E quando você faz a sua meditação completa e sem reclamar, isso é legal ou não é legal? É legal. Sabe por que é legal, Nova Infantil? Porque quando você faz a sua meditação completa, você vai aprender, tudo que o nosso Deus tem para lhe ensinar. E assim, você vai ser uma criança com uma super mente. Então, faça sempre a sua meditação sem reclamar e por completo. E agora, vamos ver a nossa segunda imagem com o tio Estênio. Olha só aqui, Nova Infantil. Olha só essa imagem. A criança, ela não quer fazer a meditação. Ela tá com preguiça, está de cara feia. E Nova Infantil, quando você fica com preguiça e não quer fazer sua meditação, isso é legal ou não é legal? Não é legal. Sabe por que não é legal? Porque quando você fica com preguiça de fazer sua meditação, você não vai aprender tudo que Deus quer falar com você através da meditação. Então, isso não é nada legal. Então, quando você pegar sua meditação, faça completamente, tá bom? Nova Infantil, não esqueça de sempre arrumar todos os seus brinquedos quando você terminar de brincar. E agora, fique em pé e vamos cantar mais uma música. Essa mesma alegria, Nova Infantil, continue de pé e vamos cantar mais uma música. E agora, Nova Infantil, chegou o nosso momento de oração. Então, repita o que eu disser. Querido Deus, obrigado, obrigada por sempre me ensinar o que é bom. Me ajude a fazer a meditação e ser uma criança organizada. Em nome de Jesus. Amém. Nova Infantil, foi muito bom ter você junto com a gente. Esperamos você no próximo domingo. Mas não saia daí, porque chegou nossa História Bíblica.
Nova Infantil, sejam bem-vindos à História Bíblica. E antes de nós começarmos, nós vamos revisar as nossas regras. Você lembra que a nossa primeira regra é sentar corretamente. Então, você aí na sua casa, você vai sentar corretamente, vai encontrar um lugar confortável. Não é para você ficar jogado, nem deitado, não. Você vai ficar sentado e de olho na nossa história. A nossa segunda regra é prestar atenção. Você não vai prestar atenção agora na conversa do lado. Se alguém fizer um barulho, não. Você vai ficar o tempo todo olhando aqui para a tia Adrizana, para quem estiver contando história. E a nossa terceira regra é fazer silêncio. Então, essa é a hora que você não vai conversar. Você vai fazer o máximo de silêncio para você escutar tudo o que vai acontecer aqui na nossa história. E semana passada, a gente viu que Jesus estava indo para uma cidade. Você lembra que cidade é essa? Isso mesmo, Jerusalém. Mas antes dele ir para Jerusalém, ele passou na casa de 3 pessoas que eram amigas deles, eles gostavam muito, lá na cidade de Betânia. Se você souber, fala aí o nome dessas pessoas. E se você respondeu Marta, Maria e Lázaro, você acertou. Então ele passou lá para jantar com seus amigos e ele chamou 2 discípulos. Ele chamou 2 discípulos e ele falou assim, vão ao povoado vizinho, e eles tinham que uma missão, eles tinham que trazer uma coisa desse povoado vizinho. Você lembra o que era? Isso mesmo, eles tinham que trazer um jumentinho, filho de uma jumenta que nunca tinha sido montado. Então eles pegaram, levaram até Jesus. Então Jesus foi entrando em Jerusalém, montado naquele jumentinho. E as pessoas... Tinha muita gente em Jerusalém, porque ia ter uma festa lá. Você lembra que festa era essa? E era a festa da Páscoa, isso mesmo. E Jesus ia chegando em Jerusalém, e as pessoas iam atrás dele, gritando, seja bem-vindo, rei. E elas colocavam alguma coisa no caminho para Jesus passar. Você lembra o que era? Elas colocaram os ramos... Colocaram também os mantos dela, eles iam estirando e colocando no caminho para Jesus passar. E elas gritavam, seja bem-vindo, rei, seja bem-vindo, rei Jesus, hosana. Mas algumas pessoas, tinham pessoas ali que não estavam gostando daquela entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Você lembra quem era? Isso mesmo, eram os fariseus, eles não estavam gostando. E eles falaram uma coisa para Jesus. Vocês lembram o que eles falaram para Jesus? Eles falaram assim, peça para o povo o quê? Ficar o quê? Calado. Mas Jesus respondeu uma coisa para eles, o que foi? Jesus respondeu que se o povo ficasse calado, quem ia clamar? Isso mesmo, as pedras iam falar que ele era rei. E a nossa lição de semana passada foi essa, que Jesus é o nosso rei eterno. Agora você vai ficar com a nossa história com a tia Ana. Olá, Nova Infantil. Eu sou a tia Ana e hoje eu vou contar uma história sensacional para vocês. Sabe de onde eu retirei essa história? Da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia é 100% verdade. Nova Infantil, você já fez aquele lanche, aquele jantar com pessoas que você gosta? Eu também já fiz. Olha, e ficou na minha memória, eu tenho certeza que ficou na sua memória também. E na história de hoje, nós vamos ver um jantar com uma pessoa muito especial, que também vai ficar na sua memória. Jesus, como nós vimos na semana passada, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. E ele foi recebido pelas pessoas que estavam em Jerusalém como um rei. Mas Jesus estava em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Na primeira Páscoa, os hebreus eles ainda eram escravos no Egito. Mas eles receberam uma ordenança do Senhor que eles deveriam sacrificar um cordeiro. Você sabe o que é sacrificar? É matar e assar. E nesse sacrifício, eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e passar nas portas das casas. Sabe para quê? Para livrar os primogênitos, os filhos mais velhos, da morte. E Jesus,
ele sabia que essa Páscoa ela seria diferente, mas ela teria algumas coisas semelhantes. Na primeira Páscoa, que foi comemorada quando os hebreus ainda eram escravos no Egito, era necessário um cordeiro inocente. E Jesus era um cordeiro inocente. Era necessário um cordeiro macho, sem defeito. E Jesus era sem defeito, ele não tinha pecado. O sangue desse cordeiro livraria os filhos dos hebreus da morte. E agora, o sangue de Jesus livraria as pessoas da morte eterna. A primeira Páscoa era necessária porque era a única forma de escapar da morte. Jesus, o sangue de Jesus derramado da cruz é a única forma de escapar da morte eterna. Jesus, ele estava em Jerusalém e ele estava preparando a última ceia, a ceia, o jantar que ele haveria de ter, sabe com quem? Com os discípulos dele. E ele estava com os seus discípulos em Jerusalém. E ele chamou 2 discípulos, Pedro e Tiago. E ele deu uma ordem para eles. Ele pediu que eles entrassem na cidade, eles iriam encontrar um homem com um pote de água. E eles deveriam seguir esse homem até o local, até a casa onde esse homem entrasse. E quando eles entrassem nessa casa, eles encontrariam o dono dessa casa. E eles deveriam dizer para o dono: o mestre pergunta, onde é o salão dos hóspedes, onde eu posso fazer a ceia com os meus discípulos? E sabe o que aconteceu? Eles encontraram a casa, Pedro e Tiago. E eles encontraram o homem com o pote com água. E eles seguiram esse homem. Tudo aconteceu como Jesus havia falado. Porque Jesus, ele sabe todas as coisas, porque Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus deu uma orientação para eles, que quando eles chegassem nesse local, eles preparassem a Páscoa. E o dono da casa mostrou para Pedro e Tiago onde era o salão dos hóspedes, que era no 2º andar da casa, na parte de cima. E Jesus foi para lá. E todos os discípulos foram juntos. Eram 12 discípulos. Todos estavam com eles. Todos estavam muito felizes, porque eles iriam comemorar a Páscoa com o Mestre, com Jesus. E Jesus sabia da importância desse jantar. Jesus estava cumprindo a sua missão. E a missão de Jesus seria que ele iria se entregar por amor a mim e a você. E os discípulos prepararam tudo. Mas vocês perceberam que na mesa não havia nenhum cordeiro? Porque Jesus seria o Cordeiro de Deus. E na mesa, sabe o que havia de alimento? Havia pão e vinho. O pão era que Jesus levantou o pão na frente de todos os discípulos, agradeceu a Deus e disse: esse é o meu corpo que eu vou entregar por causa de vocês. Depois, Jesus, ele levantou o vinho e disse: esse é o meu sangue que eu vou entregar na cruz e derramar por vocês. Jesus, depois de ter feito toda essa ceia, ele começou a conversar com os seus discípulos e logo depois ele anunciou uma coisa. Ele disse que um dos discípulos, um daqueles que andavam com ele, iria traí-lo. Você sabe o que é trair? É enganar. É enganar, é fazer um mal para aquela pessoa que ama você, é fazer um mal para o seu amigo. E um deles que andava com Jesus iria traí-lo.
Sabe quem era? O nome dele era Judas, Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes, ele tinha andado com Jesus. Ele tinha visto o que Jesus havia feito, os milagres que Jesus havia feito, os ensinamentos, ele tinha ouvido o que Jesus havia ensinado. Ele sabia dos ensinamentos de Jesus. Mas mesmo assim, ele iria traí-lo. E você sabe como é que ele iria traí-lo? Ele ia traí-lo por dinheiro. Olha só aqui. Judas, ele iria traí-lo por 30 moedas de prata. Judas, ele amava mais ao dinheiro do que a Jesus. Judas não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele não acreditava no poder de Deus. Ele disse não para Jesus. Ele não acreditava no Senhor. E Deus, ele ainda disse mais. Hoje, todos vocês me abandonarão. Todos os discípulos iriam abandonar Jesus. Mas Pedro, ele disse para Jesus, por mais que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, ainda esta noite, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. E Jesus, ele sabia, ele conhecia o coração de cada um que estava com ele ali. Jesus, ele fez a última ceia para estar com seus discípulos. E os seus discípulos nem imaginavam que eles não estariam mais com Jesus. E olha, os discípulos não imaginavam isso. Mas Jesus sabia que todos eles o abandonariam. Mas mesmo assim, ele disse que quando ele ressuscitasse, ele os encontraria na Galileia. Uau! Jesus fez a última ceia, ele estava com seus discípulos, ele ensinou que ele iria entregar o corpo dele por amor a mim e a você, que ele iria derramar o sangue dele na cruz por amor a mim e a você, porque Jesus se entregou na cruz por mim e por você. Nova Infantil, Jesus, ele ainda disse que ele não estaria mais com os seus discípulos aqui, comendo e bebendo, que seria a última vez que ele só iria comer novamente e beber novamente com os discípulos no céu. Nova Infantil, com essa história, nós aprendemos que Jesus se entregou por mim. Nova Infantil, Jesus, ele se entregou por amor a mim e a você. Jesus fez a última ceia para que nós lembrássemos do que ele faria. E essa foi a nossa história de hoje. Semana que vem tem novas histórias aqui no nosso Nova Infantil. Tchau!